Agora tem uma boa notícia do Ministério da Saúde para você. Agora tem especialistas. A nova ação do governo federal para agilizar atendimentos e cirurgias. Agora tem mais telesaúde, mutirões, mais consultas, mais cirurgias, novos equipamentos e pacientes do SUS sendo atendidos na rede privada e também aos fins de semana e feriados. Agora tem especialistas, da consulta ao tratamento. Saiba mais, gov.br/agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Olha, gente, Ceará e Fortaleza fizeram um jogo ruim, para não dizer péssimo, no estádio Castelão. Tá? Um jogo que nós podemos descrever amarrado, uma partida com muitas faltas, paralisações e pouca fluidez, sem nenhuma eficiência das duas equipes. O Fortaleza, com medo receio de perder o jogo, e o Ceará, por incapacidade, não conseguiu furar o bloqueio armado pela defensiva da equipe do Fortaleza. Mas muitos profissionais, técnicos, treinadores do futebol usam a figura geométrica ou figuras geométricas para explicarem, definirem os seus esquemas, sistema de jogo da equipe. Tá? A gente sabe que aconteceram mudanças. Isso muito atrás, desde o século XIX, tá? Onde houve uma evolução, tá? Sobre a tática no futebol, narrando-se a mudança de formações superofensivas, com até 5 atacantes, para esquemas modernos, mais equilibrados e defensivos, claro, focados no controle do jogo. Correto? A pirâmide que era usada naquela época era o 2-3-5, tornava o ataque de qualquer equipe muito largo, muito amplo, por demais ofensivo. Esse futebol é praticado com estruturas de menos atacantes, revolucionados por times como, eu lembro, da Hungria, tá? E veio uma lembrança muito grande do carrossel holandês, 74. Portanto, diante dessas mudanças, do 2-3-5 no início, o foco era quase total no ataque, com apenas 2 zagueiros, 2 defensores. E houve essa inversão com o tempo, As equipes passaram, digamos assim, a valorizar mais o meio-campo. Tanto que hoje, para você vencer uma partida, você tem que ter um meio-campo produtivo e um meio-campo mais povoado. Tá? E a defesa invertendo a estrutura de atacantes na frente. Tá? Para dizer aqui que é exatamente uma pirâmide focada na posse de bola e organização. Mas nem sempre a posse de bola ela dá eficiência a qualquer equipe. A organização é preciso ter, sim. Tá? O controle da bola, o controle do jogo. Mas há uma mudança de foco, A gente sabe perfeitamente disso. Saímos de uma época de caos e ofensividade extrema, era exagerada até a forma de jogar antigamente, para o futebol moderno, muitas vezes com apenas um homem na linha de frente, que foi o que aconteceu ontem com o time do Fortaleza, e dando maior importância na compactação defensiva. Portanto, observando a Bíblia tática, para analisar
como o futebol se transformou num jogo mais estratégico, né, e menos intuitivo ao longo das décadas. E o futebol até, eu diria, ficou mais competitivo, mas perdeu muito o glamour. E o jogo de ontem é quase que uma unanimidade das pessoas que não agradou a ninguém. Mas o árbitro da partida acabou se tornando a figura central, e eu diria até que ele foi pior que os dois times em campo, porque ele tentou agradar todo mundo. Tentou agradar gregos e a troianos e acabou não agradando foi a ninguém, principalmente com as suas concessões, paralisações, uma confusão generalizada dos dois times em campo, e ele não aplicou, não puniu ninguém. Depois começou a distribuir alguns cartões por entradas violentas de jogadores que poderiam até ter sido expulsos do jogo, essa é a realidade. E para culminar com a ruindade dos dois times e a dele, a incompetência dele, ele não teve a hombridade de marcar um pênalti cometido pelo Zanocelo da equipe do Ceará na grande área, onde o jogador estava com o braço aberto, uma amplitude no braço, a bola bateu e ele fez vistas grossas, e o VAR também foi conivente com o árbitro para não salvar ninguém desse jogo absolutamente enfadonho, ruim e triste de se ver. Tá? Muitos lances interpretados no Campeonato Brasileiro da Série A, quase que todos iguais àquele do pênalti não marcado, são marcados pelos árbitros do Campeonato Brasileiro da Série A. Basta pegar aí o vídeo de várias partidas. Tá? Mas ele quis ser diferente e acabou estragando o jogo, que já era ruim, ficou pior. Essa é a minha opinião e eu não abro mão, principalmente na questão da qualidade do jogo. Algumas pessoas colocando o Moisés do time do Fortaleza como uma grande ausência, e eu, sinceramente, com ele ou sem ele, teria sido da mesma forma. Acho que Fortaleza com o Moisés no ataque não teria melhorado em nada, até porque ele passou 6 meses machucado, não produziu nada para a equipe, um salário alto, e há quase um ano sem marcar um gol. Nós não podemos ser injustos e dizer que Moisés não foi útil ao Fortaleza. Sim, em épocas passadas. Em outros anos ele entregou muito ao Fortaleza, mas ultimamente não estava sendo utilizado, nem tampouco fez valer o seu talento em campo. Com ele ou sem ele ontem teria sido a mesma coisa, porque o sistema de jogo do técnico Carpini não favorece a um futebol mais competitivo, aliás, a um futebol vertical, ofensivo. 3 zagueiros, Brits, Gasal e Cardona. Gasal tecnicamente muito fraco. Eu vejo que esse zagueiro Luan Freitas, que veio do Fluminense, é bem melhor que ele, mas não está sendo aproveitado no todo, né, da partida. Outro jogador também fraco no meio-campo é Rodrigo, mas ele insiste em manter, jogador errando passes de 2 metros. E o Fortaleza ficou apenas com o Barreiro na frente, sem condição de marcar, porque a bola não chegava numa condição que ele pudesse dominar e chutar no gol. Fortaleza não arremessou, não fez nenhum arremate com perigo contra a meta do goleiro do Ceará. Imagine,
ao passo que o Ceará só foi uma vez com perigo contra a meta do goleiro do Fortaleza, o Breno, num cabeceio do Luca. E nada mais que isso. Portanto, o resultado, o jogo traduziu o resultado e vice-versa. Num campeonato ruim, num campeonato fraco, que tem aí agora pela frente as semifinais já para o Carnaval. Imaginem um Carnaval com semifinais, Fortaleza e Ferroviário. Ferroviário e Fortaleza, dia 14, 4h30 da tarde, no estádio Presidente Vargas. No dia 15, domingo, 4 da tarde, Floresta e Ceará, também no Presidente Vargas. Jogos de volta para completar a falta de atrativos, jogos de volta. Dia 21, 5 da tarde, Fortaleza e Ferroviário. Ainda definiu o estádio, certamente será no PV ou não, no Castelão, fica a dúvida, né? E no dia 22, domingo, 6 da noite, Ceará e Floresta. Havia necessidade de realizar um playoff, semifinais com jogos de ida e volta entre essas equipes? Vou te contar. É uma dose cavalar de falta de competência e de ruindade dos times em campo. Pode ser que para a Série B em março as equipes possam apresentar jogadores com mais qualidade e conseguirem motivar o torcedor, porque da forma que está, vai ser complicado voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente agora quando a CBF resolveu mudar. Até o 6º colocado da Série B terá condições de eliminar o 3º, e por justiça isso é um absurdo, né? Mas vamos acompanhar para ver aonde tudo isso vai parar. Para finalizar, temos decisão, tem outro playoff aqui, outros jogos hoje, tá? Em plena segunda-feira, a decisão para saber quem cai para a divisão inferior. 7 da noite, o Quixadá recebe o Maranguape no Abilhão. Tá? No mesmo horário, o Tirol enfrenta o Maracanã no PV. Dos 4, 2 caem para a Série B do Campeonato Cearense do ano de 2027. É isso aí, valeu, até lá.